Olá, galera, sejam bem-vindos. Hoje veremos como funciona o comportamento de atração dos zangões pela abelha rainha da espécie Apis mellifera, usando feromônios, e por isso que desmente o filme Bee-Movie. Primeiramente, precisamos entender os 3 tipos de abelhas que existem dentro de uma espécie, sendo elas as abelhas operárias, rainhas e zangões. As abelhas operárias são abelhas fêmeas que não podem gerar outras abelhinhas, pois são estéreis por conta de um feromônio da rainha, chamado QMP, e por isso são responsáveis por tarefas como defesa da colmeia e cuidados com a rainha aninhada. Já essas abelhas aqui são as abelhas rainhas, que são fêmeas que podem gerar outras abelhinhas e influenciam no comportamento de toda a colônia, através de seus feromônios. Como podemos observar, elas são mais barrigudinhas e não têm estruturas para coletar pólen, além de terem ovários muito grandes, podendo gerar mais de 1 milhão de ovos ao decorrer de sua vida. E os zangões, que são abelhas machos especializadas em reprodução, e por isso não participam das tarefas da colônia. A sua anatomia está otimizada para o acasalamento, sendo assim, possuem asas que contribuem para um bom voo de acasalamento, além de uma ótima visão que ajuda a identificar as rainhas. Já parou para pensar por que as abelhas se comportam dessa maneira? Na teoria de Tinbergen, isso se deve à causa que são os estímulos internos e externos que desencadeiam o comportamento. As abelhas se reproduzem pois as abelhas rainhas copulam com os zangões, gerando novas abelhas a partir da mistura de genes. Sendo que somente as abelhas rainhas podem se reproduzir, e uma das explicações para o porquê as abelhas operárias cooperam para esse sistema e abrem mão de ser mães é o fato de que os parentes de um indivíduo carregam uma fração de seus próprios genes. Se você já viu um enxame de abelhas, pode ter se perguntado: o que essas abelhas estão fazendo? Os enxames são formados usando pistas sensoriais. Geralmente, os enxames são compostos por zangões e eles seguem para um lugar com muita intensidade de luz e se guiam pelas copas das árvores, rondando as diversas colmeias da área esperando algo. E o que esse algo seria, meu jovem abelhudo? Uma abelha rainha. Quando uma abelha rainha está sexualmente madura, ela vai ao encontro desses enxames e libera feromônios, induzindo o comportamento sexual dos zangões que correm atrás dela em forma de cometa, se degladiando para que o mais forte e rápido consiga cruzar com a rainha. No momento do coito, o zangão libera seus gametas junto com uma parte do seu abdômen morrendo e preenchendo um pouco da espermateca, justamente um órgão reprodutor da abelha rainha, onde são armazenados os espermatozoides. Até que a espermateca esteja completa, as rainhas interagem com diversos enxames e em diferentes momentos também. Um fato interessante é que no momento que as rainhas saem do alcance desse cometa, os zangões param de ir atrás dela. Agora, com a espermateca cheia, a rainha volta para a colmeia e começa a botar os ovos de onde nascerão as novas abelhinhas. Agora vem cá. Quem são esses feromônios e como eles funcionam? No final dos anos 50, 2 equipes de pesquisadores conseguiram isolar os principais compostos do feromônio mandibular da rainha, QMP, composto por 5 elementos. Dentre eles, o principal para encantar os zangões é o ioda. Brincadeira, gente. Esse monstro aqui é o 9-oxo-E2-destenoic acid 9-ioda. Inclusive, quanto maior a sua proporção, menos cheia está a sua espermateca. Nesse experimento, os cientistas pegaram as pobres rainhas virgens que já copularam e colocaram elas em gelo seco, e depois em tubos em Pendorf. Esses tubos foram armazenados a menos 70 graus Celsius, depois foi retirada a glândula da mandíbula e colocada em uma solução, no qual foi verificado a quantidade de cada componente. E como resultado, as rainhas virgens possuíam maior quantidade proporcional de 9 ioda, em relação aos outros compostos comparados à outra rainha. Isso porque ela precisa copular. Faz sentido, não é mesmo? Agora devemos nos perguntar como e por que os zangões respondem aos feromônios. Primeiramente, devemos olhar a diferença anatômica, nesse caso da antena. O zangão, na direita da imagem, possui uma antena maior e não possui os receptores olfatórios que parecem pelinhos e mais de um receptor, chamado sensila placodeia, receptores químicos com função olfativa. Nome estranho, né?
Eles possuem cerca de 18.000, enquanto as operárias apenas 2.500. Essa diferença os fazem experts no assunto do cheirinho, tornando-os mais sensíveis ao Nova Yoda. Tá, mas e aí? O Nova Yoda olha ele aí novamente, se liga na ASP-1 e de mãos dadas são capturados no detrito do amor, como vemos na imagem, e é muito amor. No final desse caminho, a informação chegou no lobo antonal, que chega até 4 macroglomérulos, que são aglomerados de interneurônios que passam essa informação para os grandes centros de processamento da abelhinha. Os corpos cogumeloides, cogumelos azuis, unem esse estímulo com outros e mandam essa informação para o corno lateral, que gera o comportamento sexual. E como isso funciona nas outras abelhas? Até o momento, analisamos as características da Apis mellifera. Porém, existem 9 espécies de apis reconhecidas no momento. As abelhas produtoras de mel, ou honeybees, são classicamente divididas em dwarf, jante e cavity nesting, a nossa, e mudam características como tamanho, construção da colmeia e divisão do trabalho. Porém, todas elas possuem os mesmos princípios no comportamento sexual, com a formação das congregações dos zangões e da rainha, acasalando com múltiplos zangões. Uma grande diferença que ocorre entre as espécies nesse comportamento está no lobo da antena e na composição dos seus receptores olfatórios. Como podemos ver na imagem, o MGB está presente em todas as espécies, sugerindo que o ancestral comum de todas possua ele também. Outro fato muito interessante de se notar é no grande aumento de MGs nas espécies que são de cavity nest, sendo a Apis mellifera a que possui a maior parte deles. E agora que entendemos como funciona o comportamento sexual envolvendo os zangões e a rainha, chegamos à conclusão que o Barry, do B-Movie, nunca poderia ter se apaixonado por uma humana. Lembre-se, busquem conhecimento. Ok.